Olá, eu sou a Júlia Massoneto, estudante do curso de Biblioteconomia e Ciência da Informação. E hoje, na nossa terceira aula, nós vamos falar sobre o uso da IA com consciência e verificação. Então, quando você tem que saber quando confiar e quando questionar. A IA pode errar e erra. Ela escreve fluente, parece profissional, parece que foi pesquisado. O problema é que ela erra na mesma confiança que acerta. E aí você não percebe. E isso tem um nome técnico, chama alucinação. Não é um bug, não é um travamento, é quando a IA inventa uma informação que não existe. Uma referência, uma data, um dado, tudo errado, mas com cara de verdade. Por que isso acontece? Porque ela não pesquisa, ela prevê. Ela aprendeu padrões de textos e reproduz o que faz sentido parecer. Então, quando não sabe a resposta certa, ela chuta de forma conveniente. Sinais de alertas e exemplos de erros. Agora nós vamos falar sobre o primeiro, que seria a referência que não existe. Ela coloca o nome de autor real, um título plausível, uma revista conhecida, mas o artigo nunca existiu. Começamos a verificar por aí. Segundo, o número muito preciso sem fonte. Por exemplo, 73,4% dos estudantes. De onde veio isso? Se ela não fala de onde veio, desconfie. Terceiro, quando um assunto muito polêmico vem sem nenhuma controvérsia. Na realidade científica, quase tudo tem debate. E se a IA apresenta tudo com um consenso, algo está errado. E por último, texto perfeito demais. Coerência não é sinônimo de verdade. E agora vamos falar sobre a checagem antes de confiar. Antes de mostrar como fazer isso, é importante entender que informação problemática não é tudo igual. Dois pesquisadores chamados Vander e Derek Chan criaram uma classificação em 2017 que divide três tipos. Misinformation, a pessoa compartilha algo falso sem saber que é falso. Não tem má intenção, é apenas uma desinformação por descuidado. Aí, disinformation, aqui a pessoa tem intenção. A pessoa sabe que é mentira e espalha mesmo assim, geralmente por interesse político ou financeiro. É a fake news deliberada. E a última, malinformation. Essa é a mais traiçoeira. É a informação verdadeira, mas de forma tirada do contexto para prejudicar alguém. Um print antigo e uma frase recortada, enfim. A IA pode gerar e amplificar os três, por isso verificar importa. Agora, vamos falar como verificar na prática. Então, tem um protocolo desenvolvido pela Agência de Veracidade da Faculdade Federal de Mato Grosso do Sul, que divide em 3 passos. Quais são? Em 6 passos. Quais são? Primeiro, isola o que você quer checar. Não tenta verificar o contexto todo de uma vez. Pega uma afirmação específica. Segundo, vai atrás da fonte original. Se a IA citou um estudo, tenta achar esse estudo. Terceiro, confirma em pelo menos 2 fontes independentes. Quarto, vê a data. Uma informação pode ter sido verdadeira em 2018 e ser desatualizada hoje em dia. Quinto, usar bom senso. O resultado te passa plausível? Se é surpreendentemente demais,
exige uma fonte mais sólida. E sexto, anota de onde veio isso. É isso que a gente chama de fundamentação. E é o que diferencia um trabalho sério do que um trabalho no achismo. Então, fontes confiáveis para pesquisa. Onde posso buscá-las? Começamos pelo Google Acadêmico, que é mais acessível. Você já deve ter ouvido falar. Lá tem artigos, teses, dissertações e é tudo indexado. Temos o Cielo também, que é específico para a América Latina. Muito bom para pesquisas em português, com revisão por pares, ou seja, outros especialistas leram e validaram. Temos também a PubMed, que é mais específico para a área da saúde e biologia, mas se esse for o tema, é a fonte mais confiável que existe. E o GovBR para qualquer coisa relacionada às leis, dados de governos e políticas públicas. A diferença desses 4 do Google comum é que aqui você sabe quem escreveu, quando e por quê. Vamos falar agora sobre os tipos de fontes de informação. Isso nos leva a uma distinção importante, porque temos a fonte primária, secundária e o achei no Google. A fonte primária é um documento original, o documento que o pesquisador publicou, a lei em si, os dados brutos de uma pesquisa, a máxima confiabilidade. Aí partimos para a fonte secundária, que é quando alguém comentando sobre essa fonte primária. Um livro didático, uma reportagem, uma enciclopédia, ainda confiável, mas você está tendo uma interpretação de outra pessoa. E eu achei no Google, ou a IA me disse, não é fonte. É um ponto de partida para você ir buscar a fonte de verdade. Deixo uma pergunta com vocês. Quando foi a última vez que vocês verificaram algo antes de compartilhar? Agora vamos comentar sobre o leitor crítico como linha da última defesa. A gente chega num ponto importante que, no final das contas, quem decide se confia ou não é você. A IA processa dado muito bem, mas ela não tem julgamento ético. Ela não tem empatia. Ela não responde pelos erros que comete. Já você sim. Tem uma frase muito importante de um designer chamado John Maeda, a qual é: nós, humanos, somos muito bons em pensamento crítico. Talvez seja a única habilidade em que tenhamos de ser sempre melhores. E na prática, quando você recebe uma resposta da IA, presta atenção. A citação existe? A data faz sentido? O número tem origem? Pesquisadores já documentaram casos em que a maioria das referências geradas por IA simplesmente não existem. E agora vamos falar também sobre como fazer melhores perguntas para IA, como melhorar o comando. Você pode chamar isso como engenharia de prompts, que não é nada complicado. A primeira dica: dar contexto e atribuir um papel. Ao invés de você perguntar, explique fotossíntese, você fala: você é professora de biologia do ensino médio. Explica a fotossíntese para alunos de 15 anos. O resultado muda muito a partir disso. Segunda dica: dá exemplos que você quer antes de pedir. Tipo, quero um texto nesse estilo aqui. Agora faz um sobre esse outro tema. Isso chama que você está ensinando o modelo e o padrão
antes de pedir. Quanto melhor a pergunta, melhor e mais confiável a resposta, para o direcionamento da resposta que vem a seguir da IA. Agora vamos falar sobre Notebook LM, que é ancorada a fontes reais. Uma IA muito boa, recomendada para uso acadêmico, que você pode trabalhar só com documentos que você mesmo escolhe. Não inventa nada fora deles. Isso é uma proposta do Notebook LM do Google e você carrega seus PDFs, seus artigos e suas anotações. A IA só responde com base naquilo e ainda te mostra de qual trecho a resposta veio. Então, basicamente, a tecnologia por trás disso se chama Hang, geração aumentada por recuperação. Em vez de gerar o texto do nada, ela primeiro busca no seu documento, depois ela formula a resposta com base no que encontrou. Na prática, tem muito menos chance de alucinação. Ela é ideal para quem está fazendo trabalhos acadêmicos, resumindo artigos, TCCs, estudando para a prova com material específico. Muito boa, recomendada. Então, eu deixo aqui uma referência, uma citação que é: o Hang usou o contexto da documentação para gerar resultado correto. É de Silva, 2025, página 45. Basicamente, é uma IA muito boa para se usar de forma acadêmica. Nós vamos também ver uma comparação sobre o ChatGPT e o Notebook LM. Quando uso um, quando uso o outro? Basicamente, encontramos que no ChatGPT ou no Gemini são ótimos para brainstorming, criar ideias, rascunhar textos, explorar um tema amplo, mas você não sabe exatamente de onde vêm essas informações. Já o Notebook LM é melhor quando você tem um documento específico e quer trabalhar em cima dele com fidelidade. A resposta fica ancorada no texto. A diferença é que num você precisa verificar mais e no outro a verificação já vem atribuída por partes. Mas nenhum deles você desliga o pensamento crítico. Então temos essas duas comparações sobre verificar confiabilidade. O mais recomendado nessa aula é o Notebook LM. O uso do Claude também, porque o Claude ele não vai ter essa função de sempre te agradar, como o ChatGPT, para usos acadêmicos. Só que independente da IA que você usa, nenhum dos casos você vai desligar o pensamento ético e o pensamento crítico, pois quem comete os erros seriam vocês e não a IA. Então eu deixo essa aula com a última mensagem. Seja qual for a ferramenta, a postura crítica e a verificação continuam sendo de responsabilidade humana. E aqui eu mostro minhas referências baseadas no estudo, deixo para a curiosidade de vocês. E até a próxima, pessoal!